Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para trocar um pouco de ideia com vocês, porque eu tenho entendimento de que as pessoas que estão aqui no canal, elas estão aqui para buscar conhecimento. Não estão aqui porque me acham divertido, não estão aqui porque eu sou bonito, não estão aqui por nada disso. Estão aqui realmente buscando conhecimento e eu também gasto muito tempo na internet, no YouTube, buscando conhecimento. E eu queria dar uma dica para vocês de como eu faço para encontrar conhecimento, buscar conhecimento na internet, nos canais, nos sites, sem perder muito tempo. Eu costumo fazer isso classificando as pessoas que estão ali apresentando, que são os donos do canal, tentando entender qual é o tipo, qual que é o perfil daquela pessoa. E como eu classifico isso? Eu classifico isso da seguinte forma. Primeiro tipo de pessoa é o alienado. O alienado é aquele cara que não tem nada para passar, não tem conteúdo para passar e está simplesmente ali enrolando e perdendo tempo. Esse tipo de pessoa eu evito e pulo, ou aquele que fica tentando ser engraçado, que fica tentando ser divertido. Eu não estou aqui para procurar, para dar risada a um comediante, eu estou aqui para procurar conhecimento. Então, se eu percebo que a pessoa é um alienado, eu caio fora e vou para, normalmente aqueles que têm mais de milhões, que tem milhões de assinantes são os alienados. Aqueles que têm conteúdo normalmente são bem menos inscritos. Então, normalmente nós somos alienados em diversos assuntos. Por exemplo, eu sou alienado em, sei lá, culinária. Cara, não sei cozinhar, eu não sei o nome dos temperos. O pessoal fala assim, quer que ponha coentro? Cara, não sei nem o que é coentro. Eu pego a comida e como, eu não sei que sabor que tem aquilo, cebolinha, não sei o que, sei lá, não sei nem que sabor, tem um monte de coisa ali verde, eu não sei, eu não conheço, eu sou um total alienado, e então não tem problema nenhum você ser alienado nisso, né? Você vai ser um conhecedor daquilo que te interessa, do assunto que te interessa. Lógico, tem assuntos que são vitais na nossa vida, mas tem assuntos que pode passar. Então, eu não julgo, se você for um alienado em eletrônica, mas está aqui para começar a conhecer de eletrônica, seja bem-vindo, né? Assim como eu espero ser bem-vindo se eu começar a pesquisar canal de culinária, coisa que eu não vou fazer isso. O segundo tipo é o generalista. Eu me enquadro nesse perfil, o generalista. O generalista, no meu ponto de vista, é aquela pessoa que conhece um pouco de tudo. Ele não se aprofunda, não é o maior conhecedor de nada, mas ele conhece um pouco de tudo. Então eu, por exemplo, eu conheço um pouco de amplificador, conheço um pouco de sistemas de bateria, de eletrônica, de fotografia, de sistemas de navegação por satélite, de áudio, de acústica. Eu gosto de saber muito sobre as coisas e eu gosto de ciclismo, é muita coisa que eu gosto. Então é uma coisa interessante porque eu fico procurando conhecer coisas novas o tempo inteiro e nessa busca por conhecer coisas novas eu acabo não me aprofundando em nada. Então, eu não sou o tipo de pessoa que, se você perguntar para mim, Renato, eu tenho aqui o circuito tal do amplificador XYZ, se eu trocar o transistor do amplificador de tensão pelo transistor tal, o que vai acontecer? Eu não vou saber te responder isso de bate-pronto, porque eu não sei de cabeça a especificação dos transistores, eu não sei qual que é a corrente de repouso daquele amplificador. Quer dizer, eu vou ter que pegar, sentar, estudar aquele circuito, estudar os datasheets dos transistores. Quer dizer, eu sei como conseguir a informação, mas eu não tenho essa informação. Fotografia, mesma coisa. A minha diferença da minha fotografia para um profissional. Talvez se você olhar a fotografia lado a lado, vai fotografar um pôr do sol, eu e um profissional, qual que é a diferença? Talvez o resultado final fique igual, mas a diferença é, o fotógrafo profissional, ele vai chegar, ele vai olhar aquele cenário, ele vai olhar aquela iluminação, ele já vai saber qual que é a configuração que ele vai usar na câmera dele, qual que é o ISO, qual que é a abertura, qual que é o tempo de exposição. Ele já vai saber tudo isso de cabeça, isso aí já está implantado dentro do cérebro dele. Se eu for fazer isso, eu vou ter que, deixa eu testar aqui, deixa eu subir um pouco o ISO para ver qual vai ser o resultado. O resultado ficou muito ruim, ficou granulado, deixa eu abaixar o ISO, aumentar a exposição, colocar no tripé. Eu sou um cara que vou começar a fazer experiência, porque eu não sou um especialista nisso. Diferente de um fotógrafo profissional, eu sou um fotógrafo amador, eu gosto, eu pesquiso, eu sei dos resultados, mas exige uma certa pesquisa. Então, eu sou um generalista.
O terceiro tipo é o especialista. O especialista é aquele cara que sabe muito sobre uma coisa só. Normalmente é aquele cara que você olha e fala, poxa, esse é o cara que mais conhece sobre determinado assunto. Esse é o cara que eu procuro quando eu estou interessado em conhecer algum assunto. Então, se eu estou procurando informação sobre fotografia à noite, cara, eu vou procurar na internet quem que é o especialista, quem que é o cara que mais conhece fotografia noturna, longa exposição. Então eu começo a buscar esse cara, e a partir do momento que eu conheço esse cara, que eu entendo que esse cara é um especialista, que eu entendo que esse cara é um profundo conhecedor, eu tento subclassificar ele entre dois critérios. Ele é aquele especialista que está disposto a compartilhar conhecimento, ou ele vive do conhecimento dele. Porque se ele vive do conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele é o maior ativo que ele tem, ele não vai te dar isso de graça, né? Ele vive disso, ele não está ali para compartilhar conhecimento, ele está ali para usufruir do conhecimento dele. E ele tem todo o direito disso. Como se tem um vendedor de picolé, eu chegar pro vendedor de picolé, você tem 500 picolés dentro do seu carrinho. Pô, você tem que compartilhar esses picolés. Isso é uma ideia comunista, não faz sentido nenhum. Então, o especialista tem total direito de se reservar ao direito de não compartilhar. O conhecimento dele é o maior ativo que ele tem, e ele tem total direito, ele batalhou muito para conseguir esse conhecimento, então ele tem total direito de não compartilhar isso e de viver desse conhecimento. Então deixa eu dar um exemplo de um especialista que não quis compartilhar conhecimento comigo. Eu estava pesquisando sobre baterias de alto rendimento, de alta corrente para skates elétricos, e encontrei um cara na internet que, o cara conseguia rendimentos, conseguia fazer o reaproveitamento da bateria CARES para skate elétrico, e o cara conhece tudo, fazendo placa, fazendo design, fazendo desenvolvimento. Entrei em contato com esse cara e na hora o cara cortou a conversa, porque ele percebeu que eu queria entender como que aquilo funcionava para eu fazer igual, mas o interesse dele era vender skate. O interesse dele era iniciar a produção daquele sistema, ele estava simplesmente divulgando que ele conseguia fazer para partir para uma produção e para depois comercializar e viver disso. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que ele gostaria de comercializar, de produzir isso, eu caí fora. Ele tem total direito disso, e talvez eu até compre. Até eu falei para ele, poxa, que legal que você vai produzir isso, me avisa quando estiver pronto, porque eu gostei, é um sistema interessante, é inovador, é muito legal. Então, esse é um exemplo de um especialista que não quer compartilhar o conhecimento. Mas existe um segundo tipo de especialista, que é aquele especialista que faz aquilo mais por hobby ou por amor, ou sei lá, mas ele quer compartilhar, ele gosta de compartilhar. Muitas vezes por vaidade, de querer mostrar que ele sabe mais do que os outros. Esses são os melhores, aqueles que são vaidosos, que querem mostrar que conhece mais do que todo mundo. Esses são os melhores, porque realmente os caras conhecem muito. E nesse afã de querer mostrar que eles conhecem mais do que os outros, cara, esses caras compartilham muita informação, eles gostam de explicar, eles gostam de ser desafiados. Esse cara é o cara que eu colo nele, eu grudo nele e fico tentando ali sugar o máximo possível de conhecimento. Então nos fóruns internacionais aí tem muito cara, especialista de tudo. Então eu participo de fórum de eletrônica, de fotografia, de ciclismo, de um monte de assuntos. Agora estou me aprofundando um pouco na parte de acústica e de áudio. Então estou me aprofundando um pouco mais nessa parte de design, de alto-falantes. Então eu tenho identificado alguns especialistas que estão dispostos a compartilhar informação e tenho colado nesses caras aí para ver se eu consigo sugar um pouco do conhecimento deles. Então, um assunto que eu gostaria de me tornar um especialista e que eu pretendo me tornar um especialista é na Bíblia. Eu pretendo ser um profundo conhecedor da Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia há 7 anos atrás, dedico boa parte do meu tempo estudando a Bíblia, porque quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo que é impossível ter sido criada por homens. E eu entendo que ela faz sentido, que é uma explicação lógica. Mas, obviamente, isso depende de fé, assim como todas as crenças, inclusive o ateísmo depende de fé, porque para você crer que o mundo foi criado através de uma explosão, sem nenhuma intervenção inteligente, isso depende de fé. Mas, esse é outro assunto. Agora,
só tem um parênteses com relação ao especialista, você tem que saber identificar se esse cara é um especialista ou se ele acha que ele é um especialista. Tem muita gente que acha que é um especialista e por achar que ele é um especialista, ele se fecha completamente para o mundo exterior e fica ali naquele mundo dele e deixa de se aprimorar e de buscar novos conhecimentos, de buscar novos entendimentos e fica talvez ali muito limitado. Tem uma definição excelente sobre ignorância, que o ignorante é aquele que acha que não tem que aprender nada, aquele cara que acha que já sabe tudo, porque a partir do momento que ele acha que ele já sabe tudo, ele não precisa mais aprender e aí ele fica estagnado. Então, essa é uma excelente definição sobre ignorância, muito, muito interessante. E para finalizar, o último tipo, o super especialista. Então, se o especialista é aquele cara que sabe muita coisa sobre pouca coisa, o super especialista é aquele cara que sabe tudo, absolutamente tudo, sobre nada. E aí, qual a sua opinião sobre a minha opinião? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Não faz sentido? Coloca aqui nos comentários. Isso é a minha opinião, tá, gente? Não tem certo, não tem errado. E a minha opinião eu mudo o tempo inteiro. Não tenho vergonha disso, não tenho nenhum problema com isso. Então, quero saber aí, qual que é a sua opinião? O que você é? Você é generalista, especialista, super especialista, um alienado? Ou o que você quer ser? Isso vale a pena também você pensar um pouco sobre isso. Você quer ser o que na sua vida? Se você está começando na vida, nos estudos, nas pesquisas, vale a pena já se refletir um pouco. O que eu quero ser daqui a 10 anos? Poxa, eu quero ser um especialista nisso. Aí você vai se aprofundar muito nisso. Ou eu quero ser generalista, eu quero conhecer. Isso vale a pena entender um pouco como que funciona você, como funciona o teu cérebro, como funciona a tua forma de pesquisa. E é muito gostoso quando você descobre como você funciona, porque daí facilita nas suas pesquisas e você não tem tanta dor de cabeça. Falou, gente. Abraço. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, um pouco diferente do conteúdo aqui de eletrônica e tal, mas acho que tem a ver. Ensinar como pesquisar e passar um pouco dessa experiência que eu tenho em pesquisas, acho que vale a pena. Então, deixa um like. Se você não gostou, deixa o dislike. Explica por que você não gostou, tá? Não adianta só deixar o dislike. Tem uns vídeos que eu faço que eu achei que ficou super legal e daí chega lá tem um dislike, cara. Mas não tem porquê. Eu queria saber o porquê, né? Às vezes isso me ajuda. Então, e eu faço isso, tá? Tem vídeo que eu não gosto, eu dou o dislike e comento. Falo, cara, teu vídeo foi legal, gostei disso, mas, cara, isso aqui podia ser melhor. Então, falou, gente. Abraço. Até a próxima.